Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar da vergonha que foi o jogo do Flamengo contra o Palestinos, jogando no Chile, nível do mar, do lado do mar o campo. O Flamengo não consegue nada, assim. É até difícil tentar falar alguma coisa porque é um nada. Você falar sobre o nada é difícil. Antes que eu me esqueça, o Flamengo hoje perdeu com um gol de escanteio. É o terceiro jogo seguido que o Flamengo toma gol de escanteio. O primeiro foi contra o Botafogo. O Flamengo tinha mais volume de jogo, gol do Botafogo de escanteio. Contra o Bragantino, 0-0, gol de escanteio do Bragantino. E hoje, gol de escanteio que o Flamengo tomou. Quem treina escanteio ofensivo e defensivo é o filho do Tite. Eu falei isso no jogo passado contra o Bragantino. Eu já tinha chamado, quem me acompanha sabe, eu já tinha chamado a atenção dessa questão do escanteio. Então hoje, infelizmente, perdemos um jogo, caímos para terceiro lugar do grupo da Libertadores, um grupo fraco de Bolívar, Palestina e Milionários, um grupo fraco. Mais um gol de escanteio. Vou repetir o que eu falei no episódio do Bragantino. Quem treina o escanteio é o Matheus Bach, filho do Tite, que a única credencial para ele estar lá é ser filho do Tite. Então, fica aí para a gente refletir. Voltando para o jogo, o Flamengo tenta alguma coisa, o Tite continua errando no esquema tático. Quando eu vejo o De La Cruz jogando lá na frente, encaixado na marcação adversária, assim, é muita burrice. O De La Cruz é o melhor jogador do Flamengo no ano, jogando de segundo volante. Aí o que o Tite faz? O Tite tira o De La Cruz da posição que ele vem jogando muito bem, adianta ele fica encaixado na marcação. O De La Cruz é bom vindo de trás. Parece que eu estou repetindo o último episódio, mas é porque a burrice se mantém. Então o Flamengo entra, não consegue marcar uma pressão encaixada, tem um espaço gigantesco no nosso meio de campo, não consegue sair jogando, justamente porque sai jogando ali, o Alan não consegue jogar no Flamengo, ele tropeça na bola, todo apavorado, assustado. O Gerson tenta fazer alguma coisa, mas também não consegue. Então, eu vou repetir, pega o De La Cruz, troca de lugar com o Gerson. Deixa o Gerson jogando de meia adiantado, deixa o De La Cruz fazer a saída de bola. Contra o Bragantino, o Flamengo fez isso, o De La Cruz acertou o lançamento para o Bruno Henrique. Insiste em jogar, como ele diz, extremos desequilibrantes. Esse time do Flamengo não vai conseguir render com dois extremos, como diz o idiota do Tite. Então, todo mundo, cara, eu tô falando, meus colegas, os jornalistas, até o Zinho percebeu que não dá certo. Aí ele entrou hoje, Bruno Henrique, Pedro e Cebolinha. Então, poderia muito bem ter entrado Bruno Henrique e Pedro de atacantes. O Bruno Henrique, como eu sempre digo, como o Bruno Henrique sempre jogou no Flamengo, o Bruno Henrique no Flamengo rendeu melhor fazendo a diagonal, não jogando em cima da linha lateral, aberto. Só que o Tite só tem um pensamento que é esse: jogar com dois pontas, o extremo vai receber a bola, vai desequilibrar a defesa com um drible, só que não está acontecendo. O Flamengo não teve nos últimos jogos nenhuma triangulação pelas pontas, o lateral, o ponta e um meia. Pelo lado esquerdo hoje não teve, vinha Cebolinha e Gerson, e do outro lado o Bruno Henrique, quando estava na direita, o De La Cruz e o Wesley. Não teve nada.
Infelizmente parece um time de pelada, aleatório, assim. O time do Flamengo é um time aleatório. Se alguma coisa acontecer, é na cagada. Não tem uma aproximação pelo meio dos meias. Não tem um volante que passa na frente da linha da bola, até mesmo para levar a marcação. É um time totalmente previsível. O adversário consegue encaixar a marcação tranquilamente no Flamengo. Outra coisa que me assusta: todo adversário nosso, o time é mais bem treinado. Pega o jogo contra o Bragantino. O Flamengo até poderia ter vencido, mas o que eu estou querendo dizer é que o time do Bragantino era nítido, que os jogadores sabiam o que fazer, sabia para onde correr, sabia como é que ia se movimentar. Você vê o jogador do Flamengo pegar na bola, não sabe o que fazer. Ele pega a bola e não vai dar em nada. Ele, não tem ninguém que passa, não tem uma tabela, triangulação, não tem nada. Então no jogo de hoje, o Flamengo tem um volume bom no início do segundo tempo, não consegue fazer o gol com o Bruno Henrique, uma que ele chuta e o goleiro defende, e a outra que ele chuta sozinho para fora. Aí tem uns chutes do Cebolinha para fora, entendeu? O Pedro não consegue nada, mais um jogo que não consegue nada. É o De La Cruz correndo para lá e para cá, todo desorientado, porque não tem padrão tático. O Gerson perdido em campo. O Wesley vestir a camisa do Flamengo pelo segundo ano consecutivo é uma vergonha. Para mim é uma humilhação, sabe? Aí no lugar dele entra o Varela, que para mim é outro merda, não acrescenta em nada. Os nossos laterais direitos são Varela e Wesley. Entendeu? Uma coisa que me chamou a atenção lá no jogo contra o Botafogo, quem me acompanha também vai lembrar que eu tô falando, a entrevista do Fabrício Bruno, que ele tem aquela falta, né, que não foi falta, que sai o segundo gol do Botafogo. Ele dá a entrevista assim: não, que tá tudo bem, se não foi falta eu assumo a responsabilidade, entendeu? Assim, nem aí pelo fato do Flamengo ter perdido um clássico, nem aí pelo fato dele ter errado um lance que originou o gol do Botafogo. Eu tô falando dele porque ele deu uma entrevista, mas se você for entrevistar qualquer jogador do Flamengo, é a mesma coisa. Tá nem aí não. Hoje o gol do Palestino sai num erro do Fabrício Bruno, um erro bobo de saída de bola, sai o escanteio e o Flamengo toma o gol. Volto a repetir, fizeram uma novela para trazer o Léo Ortiz e o cara não joga. Que o Tite tem a questão da hierarquia, o Tite tem a questão do quem tá lá primeiro. O campo fala, o campo tá falando que o Fabrício Bruno tem que ser reserva. O campo tá falando que o De La Cruz é obrigado a jogar de segundo volante e ele não percebe. Então é assim, vai insistir no erro. O campo tá falando, como o Tite gosta de dizer, a bola fala, que não tem como jogar com dois pontas. O time não rende. Poderia ter jogado hoje com Bruno Henrique e Pedro. O Bruno Henrique, inclusive, fazendo a diagonal ali. Quem é flamenguista, quem acompanha sabe o que eu estou querendo dizer, onde o Bruno Henrique joga. A diagonal para o meio do esquerdo. Poderia ter jogado com o Cebolinha também pela esquerda. Abrir o Gerson pela direita, de meia direita. Então ia ficar Pedro e Bruno Henrique. Atrás deles, Cebolinha, Alan, De La Cruz e Gerson. Entendeu? O Flamengo ia levar mais perigo. Mas não. Então, falta no Flamengo alguém da comissão técnica que entenda de futebol. Vou dar um exemplo. Essa semana vi uma entrevista muito boa do Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho é o dirigente técnico do São Paulo. Ele que entrevista os técnicos, ele que analisa. Se o Flamengo tivesse uma pessoa tão capacitada quanto o Muricy Ramalho,
era para sentar com o Tite e conversar. Tite, o que você está achando até agora? Nós estamos num momento difícil. Aonde o Flamengo vem errando? Você vai insistir em jogar sempre no 4-3-3, sendo que o time não rende nada nesse esquema? Você vai continuar insistindo, mas isso conversando numa boa, de duas pessoas que entendem futebol. Só que o Flamengo não tem esse cara para fazer isso. O Marcos Braz ontem botou uma foto que ele aprovou uma lei de que o Museu do Flamengo passa a ser não sei o que lá do Rio de Janeiro. Já está fazendo campanha. O outro dirigente, Cacau Mota, lá é candidato a vereador. Eles estão rachados agora, porque os dois saíram candidatos. Só usam o Flamengo para benefício próprio. Então, assim, estamos caminhando para ficar fora da Libertadores, que a gente vinha pensando assim, não, no primeiro turno lá, ganhou uma, perdeu na altitude e empatou, né, com aquele jogo ridículo também lá da Colômbia, do Milionários, ganhando, com um jogador a mais, tomou um empate. Não, mas nós vamos ganhar do Palestino no Chile e ganha as duas em casa no Maracanã e vai terminar em primeiro do grupo. Eu falei isso. Só que agora a realidade é o quê? Nós estamos em terceiro lugar. Um elenco milionário, jogadores bons. Nós vamos disputar hoje. A gente vai para Sul-Americano. Olha que humilhação. Então, assim, sabe? Quem que vai conversar com o Tite para ele, se ele pensa em mudar, cobrar que ele mude a forma de jogar? Não tem. Vai ser o Marcos Braz? Vai ser o Bruno Espindo? Então, uma coisa que eu também falo, o Flamengo é um time de futebol profissional, jogadores e comissão técnica, e uma diretoria amadora. Aí falta, sabe? É inacreditável o que o time não vem jogando. E os erros se mantêm. Eu tô assustado com o que eu vi hoje contra o Palestino. Um time normal, nada demais o Palestino. Só que eu tô assustado com a insistência nas coisas que não dão certo. Na dificuldade em mudar. Na insistência em sempre ter que ter dois pontas. Mesmo no final do jogo, hoje ele terminou. Cebolinha, que até que jogou bem, mas não acerta. O Flamengo é um time que não chuta pro gol. O Flamengo perdeu hoje de 1-0 com um golaço do cara, porque o cara chutou. O Cebolinha não chuta, o Gerson não chuta. O De La Cruz também não chuta quando tem oportunidade. Parece que não pode fazer gol de chute de fora da área, da entrada da área. É um erro. Então, assim, eu acreditava que hoje, depois do monte de jogo ruim contra o Amazonas, o Flamengo ganha de 1-0 do Amazonas, a Ponte Preta mete 3 neles. O Flamengo perde 2-0 pro Botafogo, empata com o Bragantino no jogo que no segundo tempo até melhorou, eu achei. O Flamengo contra o Bragantino melhora quando o De La Cruz vai jogar de segundo volante. Então eu achei o quê? Não, o Tite fez uma análise. Ele analisou, viu que não está dando certo, viu que o time rende mais com o De La Cruz de segundo volante, não tem um Arrascaeta, e ele não vai tirar o Gerson mesmo. Então eu vou adiantar o Gerson, vou botar o Bruno Henrique próximo ao Pedro, vou botar o Cebolinha, beleza, vou botar o Cebolinha de ponta esquerda, vou jogar o Gerson pro lado direito. Quando o Flamengo perder a bola, volta Cebolinha, Alan, De La Cruz e Gerson. Forma uma linha de 4. E o Bruno Henrique e o Pedro pode esperar. Eu vou usar a velocidade do Bruno Henrique, que se eu recuperar uma bola na minha defesa, eu posso sair rápido e ter a velocidade do Bruno Henrique.
já que o Cebolinha vai estar fechando a linha de 4. Talvez não vai dar tempo dele chegar na frente. Eu vou fazer um trabalho de aproximação, já que eu tenho o Gerson e De La Cruz. Eu vou trabalhar, botar os dois um perto do outro, para poder ter uma tabela. Vou ter uma ultrapassagem do lateral. Não tem nada, o Flamengo não tem nada. É um time espaçado defensivamente, não consegue recuperar a bola. É um time que tem uma dificuldade terrível de recuperar uma bola. Então, assim, não tem nada. Só que também não tem quem cobre. Se for o caso de tirar o Tite, não tem quem vai fazer. O Marcos Braz vai contratar quem? O Marcos Braz. Sabe? Então nós estamos aí no início da temporada. No Brasileirão, o Flamengo já... No Brasileirão, o Flamengo já perdeu 5 pontos. Time que é campeão perde poucos pontos. O Flamengo tem 8 pontos e perdeu 5, né? Perdeu pro Botafogo -3, empatou com o Palmeiras -2 e empatou com o Bragantino -2. São 7, na verdade. Então, assim, não tá bem no Brasileiro, não tá bem na Libertadores. Eu já vi gente falando lá, não, se ganhar os 2 jogos no Maracanã, classifica. O problema é que não vai ganhar. Os outros times vão estar disputando também. Amanhã tem Milionários e Bolívar. Olha a situação que a gente está. A gente tem que torcer pro Bolívar ganhar amanhã. Não, tem que torcer pro Milionários ganhar do Bolívar. A gente achou o quê? Que a gente não tá nem preocupado com esses times, não. A gente ia classificar ganhando todos os jogos praticamente. Talvez menos o do Bolívar lá no alto. Olha a situação que nós estamos agora. Terceiro colocado no grupo. E merecido. O time não joga nada. Tem a questão dos jogadores também que não estão bem? Tem, mas também assim, estão jogando, né, fora de posição que eles rendem mais. Não tem nada programado no ataque. O Flamengo, quando chega no ataque, é aleatório, sabe? Não tem nada. Defensivamente o time passou a dar espaço. Não sei se coincide ou não com a saída do Pulgar, que estava jogando muito bem. A entrada do Alan não chega nem perto do que o Pulgar faz. A insistência e deixar o gesto de segundo volante também, que não marca bem. Não tem lateral direito. Então, assim, o Flamengo, infelizmente, hoje é um nada. O Flamengo não consegue competir com o Atlético Mineiro e nem com o Palmeiras. E o São Paulo vem melhorando. Eu estou acompanhando os jogos desses times. Impressionante. Se você for ver, acho que tem 2 meses que o Milito está no Atlético Mineiro. É impressionante. Você vê que é um time treinado. Ele achou o lugar do Scarpa, que não estava jogando com o Filipão, nem com ele. Ele achou um lugar pro Scarpa. Aquele Pedrinho tá fazendo gol todo jogo, voltou a fazer gol. O time se movimenta. Em contrapartida, o Tite, que tá lá desde o final do ano passado, deve ter uns 7 meses que tá lá. O Flamengo não tem nada. Não tem nada. O jogo de hoje foi assustador. E não tem quem cobre. Jogador e comissão técnica. Então, assim, falta tudo pro Flamengo. O Flamengo não tem um dirigente de futebol capaz de sentar com a comissão técnica e fazer uma análise. Cobrar mudança. Alguém que entenda do jogo. Então, assim, vamos agora, sábado, tem Flamengo e Corinthians. Corinthians hoje ganhou. Até o Corinthians ganhou hoje lá. Sabe? O Cruzeiro ganhou.
O Atlético Mineiro ganhou. E o Flamengo passou vergonha. Eu tô falando desses times, né? Porque para ver como é que o trabalho tá melhorando. E o Flamengo tá parado no tempo ali. Não melhora nada e o técnico insiste nos mesmos erros. Então, para terminar, meu sonho, ter alguém com capacidade de análise técnica e conversar com o Tite. Tite, você vai insistir em jogar sempre nesse mesmo esquema tático? Eu queria te pedir para você mudar. Ah, eu não vou mudar não, meu jeito de jogar é esse, então infelizmente não dá para você continuar no Flamengo. Ou conversar com o Tite falar, não, entendo que o time não vem jogando bem nesse esquema tático, vou mudar o esquema tático para ver se melhora. Ah, beleza então, pô, isso aí não tá dando certo, vamos tentar mudar, mas não tem. Esse que é o grande problema. Agora nós estamos em crise. Já pensou se o Flamengo for disputar a Sul-Americana? Vergonha, né? Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.